Em novembro de 1979, o fazendeiro Robert Taylor experimentou o que muitos acreditam ter sido um genuíno encontro de OVNI na região de West Lothian, na Escócia. E este caso foi investigado pela polícia escocesa. Este é o caso que você vai conhecer daqui a pouquinho, porque antes, você que não é inscrito aqui no canal, agora vai descer a tela, vai clicar no botão para inscrever-se. Vai se inscrever aqui no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações de quando novos vídeos forem lançados, para você ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de análises de casos e análise de aspectos interessantes da ufologia brasileira e mundial, além de conteúdos sobre astronomia, astronáutica e ciências e mistérios, assuntos que fascinam a todos nós. Seja muito bem-vindo, venha comigo, eu sou o Jackson Camargo e agora nós vamos conhecer esse interessante caso ufológico que ocorreu lá na Escócia. O chamado incidente Robert Taylor aconteceu em uma colina perto de Livingstone, em West Lothian, lá na Escócia. O agente florestal Robert Taylor, este senhor que a gente vê nesta imagem, estava na região de Desmont Law, onde passou por uma experiência insólita. O Robert estava trabalhando para a Livingstone Development Corporation, quando estacionou perto da rodovia M8 e seguiu por um caminho na floresta ao lado da Desmont Law, em 9 de novembro de 1979. Ele seguiu seu trabalho, inspecionando algumas cercas e porteiras ali na região, quando ele avistou um objeto esférico, com pouco mais de 6 metros de diâmetro, que estava pairando acima do chão da floresta, em uma clareira a quase 500 metros de distância de onde ele se encontrava. A testemunha descreveu a aparência deste objeto. Um material metálico escuro com uma textura áspera como uma lixa, fixada com pequenas hélices. Neste ponto, o Robert sente um odor muito ruim e muito forte, que se assemelhava a freios queimados. Ele então percebeu que algumas esferas menores, que se assemelhavam a minas marítimas, o agarraram e o estavam arrastando em direção ao objeto maior. Ele entrou em pânico, tentando se defender, e neste momento ele perdeu a consciência. Ele acordou aproximadamente 20 minutos depois e percebeu que ele estava sozinho ainda naquela clareira, e aí então ele resolveu ir para casa. Ele chegou no seu caminhão e tentou dar partida no veículo, mas o veículo não funcionou adequadamente, então ele voltou para casa a pé. Ele morava ali naquela região mesmo. Ao chegar em casa, ele encontrou sua esposa e explicou o que havia acontecido. Ele estava com as roupas rasgadas, estava ilameado e com arranhões na região do queixo e nas costas. E falou para a esposa, Dona Mary, que a gente vê nessa imagem, que ele viu uma cúpula voadora e que alguma coisa tentou puxá-lo para dentro deste objeto. Percebendo o estado em que o marido estava, ela chamou a polícia. E a polícia chegou ao local, percebeu também, constatou as condições do Sr. Robert Taylor e imediatamente iniciou uma investigação. E nessa investigação, a polícia identificou algumas marcas no local onde o fato teria acontecido. Havia algumas marcas em forma de escada e outras perfurações no solo. A roupa que o Robert Taylor estava usando na ocasião foi levada para análise, e como na época não havia muitos recursos para uma análise adequada, foi feita apenas uma análise mecânica no material. Não sabendo explicar o caso, os policiais produziram um relatório final, onde registraram o fato como uma agressão criminosa. Ian Wark, investigador criminal, foi um dos policiais que estiveram no local investigando o fato. Quando ele chegou à clareira, onde o fato ocorreu, ele percebeu que já havia um grande grupo de policiais
ali no local. Mais tarde, ele declarou à BBC que viu marcas estranhas no chão e que havia 32 buracos, com 3,5 polegadas de diâmetro, além de marcas semelhantes àquelas produzidas pela lagarta utilizada em escavadeiras. Depois de examinar cada peça de maquinário que eles tinham lá em cima, não encontramos nada que se comparasse. Essas marcas eram recentes, eles não vinham e nem iam a lugar algum. Eles simplesmente existiam como se um helicóptero ou algo assim tivesse pousado do céu. Em busca de informações, o detetive foi até a empresa onde o Sr. Taylor trabalhava para analisar o maquinário que eles tinham e que poderia porventura ter produzido estas marcas. Entretanto, estas marcas foram encontradas apenas na clareira onde o caso ocorreu. O mesmo relatório da polícia informa que no local as marcas foram produzidas provavelmente por um aparelho bastante pesado, algo que pesava algumas toneladas. O policial William Douglas escreveu no relatório: um objeto de várias toneladas esteve lá, mas não havia nada que mostrasse que ela havia sido conduzido ou rebocado. Parecia não haver nenhuma explicação racional para essas marcas. Já a análise das calças usadas pela testemunha na ocasião revelaram que as marcas, os danos causados na calça, foram produzidos por algum tipo de aparelho ou objeto que se movimentava. Atualmente, esse material está de posse de um grupo ufológico lá da Escócia. Em poucos dias, essa história ganhou os jornais e se tornou de conhecimento público, e os céticos naturalmente rejeitaram a história. Um deles afirmou que as marcas no chão poderiam ter sido explicadas pelo empilhamento de canos da placa de água na clareira onde o objeto foi visto. Um médico, por sua vez, sugeriu que o Robert, que havia sofrido de meningite no passado, havia sofrido um ataque isolado de epilepsia no lobo temporal e que isso teria causado alucinações. Curioso, né? A alucinação produziu uma marca no local onde o objeto pousou, né? Os céticos, eles elaboram certas explicações que atendem um detalhe ou outro, mas nunca o caso como um inteiro, né? E foi assim nesse caso também. O Robert, ele morreu em 2007. E desde quando o caso ocorreu até o momento da sua morte, ele nunca alterou uma vírgula da sua história. Ele sempre narrou o que aconteceu com ele sem qualquer tipo de contradição. Em 2018, o conselho da cidade ergueu uma trilha na região de Dashmont para quem quiser conhecer o local onde o fato ocorreu. E aí a gente está vendo uma imagem do início da trilha, né, onde tem a placa de identificação. Um dos investigadores do caso é o Malcolm Robinson, que é fundador da Strange Phenomena Investigation, que esteve no local já no dia seguinte e entrevistou o Robert em várias ocasiões ao longo até o final da vida dele, né? Cerca de 95% dos avistamentos de OVNIs têm uma solução natural, mas é para a minoria de 5% que estamos tentando fornecer respostas. Eu estava lá no dia seguinte, vi as marcas e conheci Bob, que me pareceu um cavalheiro muito sensato e racional, que não queria nenhuma publicidade para a qual foi lançado. Ele nunca mudou sua história até o seu dia da morte, que infelizmente chegou em 2007. Ele disse: até o fim dos tempos direi que e vi o que vi. E este então foi o caso Robert Taylor, um caso de avistamento com vestígios físicos e fisiológicos, e que foi investigado pela polícia escocesa, que não soube explicar o que aconteceu com Robert Taylor. Deixe aqui sua opinião sobre esse caso, compartilhe nas redes sociais, coloque lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Thread, onde você quiser, espalhe esses conteúdos, vamos divulgar essas informações que são muito legais, tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse conteúdo. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, ative o sininho para receber as notificações e ficar antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para esse caso lá no Portal Fenômeno e encontra também um link para o nosso grupo no Telegram e também a nossa chave Pix e o link para o nosso Apoia-se, caso você tenha interesse de nos ajudar de alguma forma a manter esse trabalho sempre com qualidade, seriedade e informações fidedignas aí sobre sistemas que tanto interessam a todos nós. Agradecemos a qualquer ajuda que vocês puderem ofertar, ok? Então ficamos por aqui hoje. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continuo com pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas. Falou!